Irmãos, um bom dia para vocês que vão me assistir nessa sexta-feira. O grande dia chegou, o dia da morte de Jesus Cristo na cruz, o dia que ele morre por cada um de nós. Antes de eu começar aqui a leitura, eu queria pedir, quem sabe ler e tem a Bíblia, para você não achar o vídeo muito cansativo, eu peço a você que você lê primeiramente o Evangelho na sua Bíblia, a só, e ao mesmo tempo, quando você terminar de ler a leitura aí na sua Bíblia, pula o vídeo lá para a parte da pregação para você não achar cansativo o vídeo. E também, mas quem sabe ler, mas não tem a Bíblia, e também quem não sabe ler, eu peço que assista o vídeo completo. Mas aquele que sabe ler e tem a Bíblia, eu indico a você a ler o Evangelho aí separadamente, a só. Depois que você terminar de ler, pule o vídeo para a parte da pregação. O Evangelho dessa sexta está em São João, o capítulo 18, do 1 ao 40 completo, e depois o capítulo 19, do 1 ao 42. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Depois dessas palavras, Jesus saiu com os seus discípulos para além da torrente de Cedron, onde havia um jardim, no qual entrou com os seus discípulos. Judas, o traidor, conhecia também aquele lugar, porque Jesus ia frequentemente para lá com os seus discípulos. Tomou então Judas a corte e os guardas de serviço dos pontífices e dos fariseus, e chegaram ali com lanternas, tochas e armas. Como Jesus soubesse tudo o que havia de lhes acontecer, adiantou-se e perguntou-lhes: A quem buscais? Responderam: A Jesus de Nazaré. Sou eu, disse-lhes. Também Judas, o traidor, estava com eles. Quando lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Perguntou-lhes ele pela segunda vez: A quem buscais? Disseram: A Jesus de Nazaré. Replicou Jesus: Já vos disse que sou eu. Se é, pois, a mim que buscais, deixarei estes. Assim se cumpriu a palavra que disse: Dos que me destes, não perdi nenhum. Simão Pedro, que tinha uma espada, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhes a orelha direita. O servo chamava-se Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Enfia a tua espada na bainha. Não lhes hei de beber eu o cálice que o Pai me deu? Então a corte, o tribunal e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o ataram. Conduziram-no primeiro a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Caifás, fora que dera os judeus o conselho: convém que um só homem morra em lugar do povo. Simão Pedro seguia Jesus, e mais outro discípulo. Este discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote. Porém, Pedro ficou de fora à porta. Mas o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu e falou à porteira. E esta deixou Pedro entrar. A porteira perguntou a Pedro: Não és acaso também tu os discípulos não és acaso também tu dos discípulos deste homem? Não o sou, respondeu ele.
Os servos e os guardas acenderam um fogo, porque fazia frio, e se aqueciam. Com eles estavam também Pedro de pé, aquecendo-se. O sumo sacerdote indagou de Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus respondeu-lhes: Falei publicamente ao mundo. Ensinei na sinagoga e no templo, onde se reúnem os judeus, e nada falei às costas. Por que me perguntais? Pergunta àqueles que ouviram o que lhes disse. Estes sabem o que ensinei. A essas palavras, um dos guardas presentes deu uma bofetada em Jesus, dizendo: É assim que respondeis ao sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus: Se falei mal, prova-o, mas se falei bem, por que me bateis? Anás enviou preso ao sumo sacerdote Caifás. Simão Pedro estava lá, se aquecendo. Perguntaram-lhes: Não és porventura também tu dos seus discípulos? Negou, dizendo: Não. Disse-lhes um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha: Não te vi eu com ele no horto? Mas Pedro negou outra vez. Imediatamente o galo cantou. Da casa de Caifás conduziram Jesus ao pretório. Era de manhã cedo, mas os judeus não entraram no pretório para não se contaminarem e puderem comer a Páscoa. Saiu por isso Pilatos para ter com eles e perguntou: Que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhes: se este não fosse malfeitor, não teríamos entregue a ti. Disse então Pilatos: Tomai-o e julgai-o vós mesmo, segundo a vossa lei. Responderam-lhes os judeus: Não nos é permitido matar ninguém. Assim se cumpria a palavra com a qual Jesus indicou de que gênero de morte havia de morrer. Pilatos entrou no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhes: És tu rei dos judeus? Jesus respondeu: Dizeis isso por ti mesmo, ou foram outros que tu disseram de mim? Disse Pilatos: Acaso sou eu judeu? A tua nação e os sumos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizestes? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus súditos certamente teriam pelejado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é deste mundo. Perguntou-lhes então Pilatos: És, portanto, rei? Respondeu Jesus: Sim, eu sou rei. É para dar testemunho da verdade que nasci e vim ao mundo. Todo o que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: Que é a verdade? Falando isso, saiu de novo, foi ter com os judeus e disse-lhes: Não acho nele crime algum. Mas é costume entre vós que pela Páscoa vos solte um preso. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então todos gritaram novamente e disseram: Não, a este não, mas a Barrabás. Barrabás era um salteador. Pilatos mandou então flagelar Jesus. Os soldados teceram de espinhos uma coroa e puseram-na sobre a cabeça e cobriram-no com um manto de púrpura. Aproximavam-se dele e diziam: Salve, Rei dos Judeus! E davam-lhes bofetadas. Pilatos saiu outra vez e disse-lhes: Eis que vos trago fora, para que saibais que não acho nele nenhum motivo de acusação. Apareceu então Jesus trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura.
Pilatos disse: Eis o homem. Quando os pontífices e os guardas o viram, gritaram: Crucifica-o, crucifica-o. Falou-lhes Pilatos: Tomai-o vós e crucificai-o, pois eu não acho nele culpa alguma. Responderam-lhes os judeus: Nós temos uma lei, e segundo essa lei ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus. Essas palavras impressionaram Pilatos. Entrou novamente no pretório e perguntou a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhes respondeu. Pilatos então lhes disse: Tu não me respondeis? Não sabeis que tenho poder para te soltar e para te crucificar? Respondeu Jesus: Não terias poder algum sobre mim, se de cima não te fora dado. Por isso, quem me entregou a ti tem pecado maior. Desde então, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus gritavam, se o soltares, não és amigo do imperador, porque todo o que se faz rei se declara contra o imperador. Ouvindo essas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, num lugar chamado Lajeado, em hebraico Gálbata. Era a preparação para a Páscoa, cerca da hora sexta. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Mas eles clamavam: Fora com ele, crucifica-o. Pilatos perguntou-lhes: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Entregou-o então a eles para que fosse crucificado. Levaram então consigo Jesus. Ele próprio carregava a sua cruz para fora da cidade, em direção ao lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos redigiu também uma inscrição e a fichou por cima da cruz. Nela estava escrito: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Muitos dos judeus leram essa inscrição, porque Jesus foi crucificado perto da cidade e a inscrição era redigida em hebraico, em latim e em grego. O sumo sacerdote dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevais Rei dos Judeus, mas sim, este homem disse ser o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: O que escrevi, escrevi. Depois de os soldados crucificarem Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram delas 4 partes, uma para cada soldado. A túnica, porém, toda tecida de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: Não a rasguemos, mas deitemos sorte sobre ela, para ver de quem será assim. Assim se cumpria a escritura. Repartiram entre si as minhas vestes e deitaram sorte sobre a minha túnica. Isto fizeram os soldados. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe Maria, mulher de Cleófas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que a amava, disse à sua mãe: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. E desta hora em diante, o discípulo a levou para a sua casa. Em seguida, sabendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir plenamente a Escritura, disse: Tenho sede. Havia ali um vaso cheio de vinagre. Os soldados encheram de vinagre uma esponja e, deixando-a numa vara de esponja de isopor, chegaram-lhes à boca. Havendo Jesus tomado do vinagre, disse:
tudo está consumado. Inclinou a cabeça e entregou o espírito. Os judeus temeram que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque já era a preparação. E esse sábado era particularmente solene. Rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem retirados. Vieram os soldados e quebraram as pernas do primeiro e do outro, que com ele foram crucificados. Chegando, porém, a Jesus, como o vissem já morto, não lhes quebraram as pernas, mas um dos soldados abriu-lhes o lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. O que foi testemunha deste fato o atesta, e o seu testemunho é digno de fé. Ele sabe que diz a verdade, a fim de que vos creiais. Assim se cumpriu a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E diz, em outra parte a Escritura: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas ocultamente por medo dos judeus, rogou a Pilatos a autorização para tirar o corpo de Jesus. Pilatos permitiu. Foi, pois, e tirou o corpo de Jesus. Acompanhou Nicodemos, aquele que anteriormente fora de noite ter com Jesus, levando umas 100 libras de uma mistura de mirra e óleos. Tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no em panos com os aromas, como os judeus costumavam sepultar. No lugar em que ele foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, em que ninguém ainda fora depositado. Foi ali que depositaram Jesus, por causa da preparação dos judeus e da proximidade do túmulo. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, como eu disse, eu vou ser aqui breve. O Evangelho dessa nossa sexta-feira, comemoramos, ou melhor, não é nem uma comemoração, perdão, mas sim uma celebração da sua morte da cruz. O Evangelho de hoje, Deus vem nos ensinar. Por que Jesus morreu na cruz? Por que ele morreu na cruz? É claro que todos nós sabemos. Ele morreu na cruz, foi por mim e por você. Hoje nós celebramos a sua morte e sua crucificação e morte na cruz. Nós podemos ver aqui, Jesus Cristo não tinha culpa. Pilatos ainda tentou querer salvá-lo, mas o medo de perder o cargo de rei falou mais alto. Ele acabou mesmo assim ainda flagelando e mandando crucificar Jesus Cristo. Ele não tinha nenhuma culpa, mas a própria Sagrada Escritura já contava que ele tinha que passar por isso para nos dar a salvação eterna. Inclusive, em todas as Sagradas Escrituras, Jesus Cristo falava que se cumpriu. Pedro acabou negando Jesus Cristo 3 vezes antes que o galo cantasse. Acabou acontecendo. Muitas vezes nós negamos Jesus Cristo. Nós vemos Jesus Cristo morrendo na cruz por mim, por você, mas nós não reconhecemos, nós não valorizamos. Nós muitas vezes negamos Jesus Cristo. Muitas vezes nós achamos que a morte de Jesus Cristo foi uma morte qualquer. E não, ele morreu foi por você, foi por mim. Então nós devemos que dar valor pela sua morte na cruz. Mas muitas vezes nós não damos valor. Nós negamos ser filho de Jesus Cristo. Nós negamos o chamado de Deus. Nós negamos em obedecer a Cristo. Nós negamos em acreditar nele e em defender o nome dele. Igual Pedro aqui negou 3 vezes. Em defender o nome de Cristo, em defender que ele era discípulo de Jesus Cristo. E nós muitas vezes nós ficamos assim em dúvida. Nós vemos que Jesus Cristo morre por nós, mas nós não vemos totalmente o sentido,
até lá no mais profundo da história da Bíblia e de Jesus Cristo. Nós não sabemos o mais profundo da história, por que ele morreu. Ele morreu por amor a nós, porque ele queria ver nós salvos. Se ele não morresse, não tinha salvação, porque já estava sendo condenado por causa do pecado de Adão e Eva. Portanto, ele morreu. E logo aqui também, mais lá na metade lá do Evangelho, logo fala, todo mundo, Pilatos viu que Jesus Cristo não tinha culpa, inclusive chegou lá e falou, tudo que Pilatos perguntou, Jesus Cristo respondeu, e Pilatos viu que ele não tinha culpa, não tinha nada de blasfêmia, não falava mentira, nem falsidade, inclusive falou, levou Jesus Cristo lá fora e falou, eis que eu trago o vosso rei, e vejo que nele não vejo nenhuma culpa. E até Pilatos tentou salvar e falou, eis que eu devo crucificar o vosso rei, mas as pessoas com cabeça dura falam, crucificam. Nós muitas vezes, nós não conhecemos porque Jesus Cristo morre, e nós mesmos acaba condenando a morte de Jesus Cristo. Nós muitas vezes nós não reparamos o amor, a paixão de Jesus Cristo por nós, e nós mesmos condenamos o nosso próprio Deus na cruz. Cada prego, cada martelada que foi dada na mão de Deus, lá nesta hora da sua crucificação, foi nós. Cada martelada foi cada um de nós que deu uma martelada na sua mão desses pregos, por causa dos nossos pecados. Cada pecado foi uma martelada que nós ajudamos os soldados a bater em Jesus Cristo. E nós muitas vezes condenamos Jesus Cristo falando, crucificam. Não, nós não conhecemos Ele. Não, nós não reconhecemos esse amor dele. Não, ele fala blasfêmias. Nós não reconhecemos o amor de Cristo. E, no entanto, logo quase lá no final, além disso, traçaram a coroa de espinhos na sua cabeça. E, ao mesmo tempo, deu vinagre. Jesus Cristo fala, tudo está consumado. Essa coroa de espinhos também são as nossas atitudes, palavras que machucamos o coração de Jesus Cristo, machucamos a sua alma, porque nós não reconhecemos por que ele morreu. Nós achamos que é uma morte qualquer, e não é. Jesus Cristo morreu por amor meu e você, morreu para nos dar a salvação e o perdão dos nossos pecados. Será que nós estamos valorizando a morte de Jesus Cristo? Ou será que nós estamos ajudando a crucificar a Ele? Ou será que nós estamos negando Ele? Muitas vezes nós estamos negando Jesus Cristo. Estamos ajudando a crucificar Jesus Cristo. Estamos ajudando a fragelar o corpo de Jesus Cristo, que é dando chicotadas nele. Estamos ajudando a machucar a tua alma com a coroa de espinhos, com as nossas palavras e atitudes. E ao mesmo tempo, estamos querendo desmentir, falando que Jesus Cristo não é o nosso rei, não é o nosso pai, igual eles falou, ele não é rei. Os fariseus estavam falando, os mestres da lei. Muitas vezes nós não aceitamos que Jesus Cristo é nosso Deus e falamos que ele não é nosso Deus, que ele não veio para nos salvar, porque nós fica querendo desmascarar Jesus Cristo, pecando contra ele, falando mentiras, ou não tendo uma fé viva, porque nós não reconhecemos o valor da sua morte. Que nós, nesse dia, possamos se colocar no lugar de Jesus Cristo, ali naquela morte, crucificação, ali, aquela dor. E a única pessoa que ficou lá foi João. E Jesus Cristo lá no final da leitura falou, mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Jesus Cristo nos dá Maria como mãe, e ela leva o seu filho para casa, o seu filho leva ela para casa, e um cuida do outro. Jesus Cristo também nos dá Maria como mãe, mesmo assim, lá na cruz, aqui não chega a falar, mas lá na cruz, Jesus Cristo ainda perdoa os dois ladrões, ainda tem um coração de perdão. Então, meu amado irmão, Jesus Cristo hoje morre por amor a mim e por amor a você. Jesus Cristo morre por cada um de nós. E cada chaga, cada ferida na sua alma por causa da coroa de espinhos, por causa da flagelação, cada prego martelado, foi os nossos pecados, foi a nossa culpa, foi as nossas mentiras, foi as nossas falsidades, foi a nossa preguiça, foi os nossos enganos que acabou causando essas feridas no corpo de Jesus Cristo. Então, o sentido da sua paixão é essa.
Ele morre por amor a nós. Ele morre por causa que nos ama, por causa que ele sabia que deveria morrer se ele quisesse nos salvar. E ele queria, porque ele era o Filho de Deus e era Deus. Ele quer nos salvar, então ele tinha que morrer porque ele quer salvar cada um de nós, nos dando a salvação e a vida eterna. E será que nós então estamos valorizando a sua morte de Cristo? Estamos pondo em prática o amor de Jesus Cristo? Estamos valorizando? Estamos guardando esse dia santo para obedecer a tua palavra e rezar, cada dia mais buscar a conversão, buscar a santidade, igual a Semana Santa. O nome já fala Semana Santa. É o dia de buscar cada dia mais a santidade e aprofundar mais no amor, no mistério do amor de Jesus Cristo por cada um de nós e se converter e procurar a ser uma pessoa de atitude que nem a de Cristo Jesus. Portanto, Jesus Cristo aqui morre por amor a mim, por amor a você. Então, que nós possamos nesse dia se colocar no lugar de Jesus Cristo, reconhecer as suas dores e parar de negar que somos filhos de Deus, parar de negar o amor de Deus, parar de negar em defender o nome de Cristo, em honrar o nome de Jesus Cristo, parar de querer condenar a Ele, parar de querer crucificá-lo, parar de querer machucar o seu corpo, mas sim reconhecer que Ele é nosso Pai, que Ele nos ama, que Ele entregou a sua vida por nós. Então nós devemos que nos entregar a nossa vida por amor a Ele, por obediência, amor, misericórdia e conversão. Amém, irmãos? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Deixa o like quem deixou, se inscreve no meu canal que não é inscrito, ative o sininho para receber vídeo diário da Palavra de Deus. E um bom dia para vocês que vão me assistir nessa sexta-feira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com sua Mãe Maria Santíssima e nosso glorioso São José.